Mais uma vez, boa tarde a todos e a todas. Retomamos com a mesa 3 da primeira Conferência Internacional de Integridade da Informação, com o tema Desinformação Ambiental. Esta mesa será composta pelo senhor Philippe Lénard, pesquisador emérito do Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento, em Paris, que participará remotamente, direto da França. A senhora Liz Rejane Sberner, professora titular do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, IBICT, em cooperação com a UFRJ. O senhor Rafael de Pino, membro da plataforma digital Mentira Tem Preço e coordenador de projetos na Fala, uma produtora de conteúdos e de filmes. Também participa dessa mesa o senhor Carlos Mink, deputado estadual do Rio de Janeiro. Essa mesa será mediada pela pesquisadora do Laboratório de Pesquisa NetLab, da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a senhora Júlia Dias. Neste momento, passamos a palavra à mediadora. Boa tarde a todos. Obrigada, Marco, pelo convite. Não vamos demorar muito, não. Gostaria de passar a palavra para o Philippe Lénard, que vai estar falando com a gente diretamente da França. Ele está algumas horas à frente, mas peço que, se ele puder, esperar um pouco até o final para participar do debate, que a gente vai ter um debate ao final de cerca de meia hora. Enfim, passo a palavra ao Philippe e vamos seguir. Alô? Tem que projetar aqui, né? Alô, alô? Estamos te ouvindo. Ah, ok. Bom, boa tarde. Bom, primeiro queria agradecer esse convite, né, porque, primeiro, é sempre um prazer de me reencontrar nesse auditório, mesmo que virtualmente, né, e tudo que eu vi até agora me pareceu muito interessante, então, muito obrigado. Então, como tem pouco tempo, pelo que entendi, vamos começar imediatamente. Eu coloquei alguns pontos que vou abordar sucessivamente, alguns que vou desenvolver, outros não por causa do tempo, mas passando para o primeiro, é uma constatação que tem um descompasso total entre a urgência da qual falam os cientistas e a incapacidade, ou quase incapacidade, da sociedade de se mobilizar para tentar mitigar essa questão. Então, isso em grande parte porque as tentativas de mobilização nacional e internacional são impedidas ativamente por sectores econômicos e políticos. Porém, tem uma diferença entre os três principais componentes da crise ecológica. Na questão do clima, conhecemos todos o papel das empresas e do capital financeiro que são ligados à exploração das energias fósseis, né? Bem como o papel dos think tank ultraconservadores, como o Heritage Foundation, por exemplo, né? Que investem grandes quantidades de dinheiro para frear a transição para energias renováveis, entre outras coisas. Então, através do lobbying, obviamente, lembro que tinha cerca de 1.800 lobistas pró-fósseis, né, acreditados na COP29. Bom, o greenwashing, não, todo mundo sabe o que é. O apoio a políticos negacionistas deu certo nos Estados Unidos. E a desinformação sistemática, o que é nosso tema hoje. Então, eles estão trabalhando exatamente e com quase os mesmos atores, né, mesmos think tanks, do que no caso das indústrias do tabaco, né, que conseguiram atrasar medidas por mais de 20 anos. Medidas bom, processos, indenizações, etc. Agora, para a biodiversidade, não é exatamente o mesmo fenômeno, né? Porque não tem, assim, poucas empresas bem identificadas, né? Mas o clima, por exemplo, tem impactos bilionários sobre bens, sobre infraestruturas, sobre seguradoras, né? etc.
Porém, a destruição dos habitats, em particular a deforestação, que são as principais causas do colapso, né? Ao contrário do clima, elas são uma fonte de acumulação e não um custo, né? Então, os estragos, por assim dizer, é realizado por múltiplas empresas, né, de agronegócio na Amazônia, Borneo, Tailândia, África Central. A atuação na Europa é diferente, mas o resultado é também o encolhimento dos espaços seminaturais, a destruição dos habitats, né? E em cada caso, o argumento é o interesse maior do desenvolvimento do país. O emprego, a criação de riqueza, etc. Então, o uso dos recursos naturais é um assunto de soberania nacional. É considerado assim, ao menos. Daí o cada um por si, né? Vejamos os resultados pífios da COP16 em Cali, né? Além de que as lutas e resistências são locais e têm dificuldades para se organizar a nível superior, né? Seus membros sofrem agressões, intimidações diretas, mas não há assim esse fenômeno de desinformação sistemática tentando desacreditar o discurso científico, ao menos por enquanto, não tão maciçamente, né? Talvez porque este discurso é ainda considerado inócuo, né, para os interesses econômicos, talvez seja por isso. No caso das micropartículas de plástico, produtos químicos, incluindo os agrotóxicos, começa a ser melhor conhecida, né? E sabemos que é extremamente perigosa, né? Sabemos que temos todos partículas no cérebro, no nosso sistema endócrino, etc. Mas por ser muitas vezes invisível, ela é baseada em perícia técnico-científica. Então, as empresas, além do lobbying, que é forte, né, junto à Comissão Europeia, por exemplo, é fortíssimo, eles cooptam cientistas para fazer relatórios a seu favor, né? Eles podem recorrer também a falsificações e intimidações, né? Mas a comunicação se faz principalmente em torno do progresso tecnológico, né? Do qual seríamos representantes, e que é apresentado como uma necessidade que vai resolver tudo. Então, outra observação, ponto 2, é que temos na nossa frente um objeto científico que os cientistas custaram dezenas de anos para construir, de certa forma, ou reconstruir, quer dizer, entender, é o sistema Terra. Agora, frente a esse ator único, como disse o Chakrabarti, não tem um nós capaz de responder a esse desafio. As COPs talvez sejam uma tentativa, que apesar de tudo valem a pena, mas são atravessadas pelos interesses nacionais e categoriais. Aliás, suas recomendações são pouco seguidas, né? Logo depois, as máquinas de produção da desinformação edulcoram seu impacto. Outro problema é a dificuldade para compreender que o que é percebido como uma perturbação vindo do exterior à humanidade, como uma agressão, na realidade é parte de nós, e nós somos a causa. Isto é, a ação deve ser dirigida a nós, e não a um fenômeno exterior, como estamos acostumados. Então, esse fenômeno também é de difícil compreensão e pode ser angustiante. Então, novas abordagens são com certeza necessárias, né? Ainda para inventar, né? Além das COPs, e inventar na urgência. Agora, não há falta de conhecimento, né? Aliás, o conhecimento científico sobre essas questões vai sendo acumulado faz dezenas de anos, né? E continua. Mas tem um problema de acesso a fontes confiáveis, porque as fontes confiáveis estão totalmente mergulhadas no enorme volume da desinformação. E esse fenômeno foi consideravelmente ampliado pelas redes sociais, né? Trata-se de uma manipulação gigantesca da opinião pública. E a finalidade é política, não podemos deixar de constatar isso. Então, os influenciadores, demagogos, populistas simplificam a realidade, nomeiam seus inimigos, que identificam como o mal, né? O fenômeno do bode expiatório, e passam para esses, como diria, ouvintes, né, a impressão que eles fazem parte de um grupo esclarecido, uma comunidade que não se deixa enganar, enquanto que justamente o que estão fazendo é enganar, né? Então,
a questão ambiental ela se tornou um alvo de destaque por ameaçar as formas de acumulação e os modos de vida. Então, o meio usado é desvalorizar a informação científica, é reduzi-la a uma opinião como qualquer outra, desacreditada por supostamente estar a serviço de interesses. Aliás, a serviço de quê? Bom, aí a imaginação fica livre. Em geral, se trata de tentativas supostas de controle dos cidadãos, até do comunismo, etc. Então, diante das mentiras, as operações de fact-checking são importantes, necessárias, mas elas alcançam poucas pessoas e, além do mais, elas são bem adaptadas à correção de fatos. Mas para narrativas enganosas já é mais complicado, né? Então, eu ouvi pessoas falarem disso, mas eu acho que a responsabilização das plataformas e até a dos indivíduos, né, influenciadores particulares, etc., parece ser um caminho complicado. A extrema-direita vai dizer que a liberdade de expressão é ameaçada, né, mas promissor e, a meu ver, necessário. Então, na questão do clima, observamos que a preocupação dos cidadãos em muitos países, né, cresceu entre os anos 2019, mas diminuiu de lá para cá. Então, as explicações são várias, né? Tem até o cansaço de ouvir alertas angustiantes e de não poder fazer nada, ter outras preocupações, como a inflação, né? Bom, mas existe uma coincidência entre esse fenômeno e o crescimento dos partidos e movimentos populistas e seu discurso negacionista. Então, e isso em várias partes do mundo. Agora, não são tão somente as redes sociais, e X em particular, que concentram os discursos negacionistas, mas também a imprensa, a televisão, o rádio, que recomeçaram a convidar negacionistas com o argumento que não se pode deixar de fora, sem possibilidade de expressão, mais da metade dos cidadãos. E existe também uma produção crescente de livros e artigos de jornais conservadores, né, negacionistas. E, claro, isso contribui para difundir mais ainda essa ideologia. Responde a uma demanda que cria mais demanda, né? É clássico. Na França, tem uma pesquisa de opinião recente que revelou que 24% dos cidadãos são negacionistas, linha dura. São principalmente masculinos e idosos. Dizem que a mudança do clima é natural, né, e se opõem a qualquer política de mitigação. Existe também um grupo de 30% que questiona mais a proporção da responsabilidade humana sem negá-la totalmente. Questionam também certas políticas de mitigação sem se opor claramente a todas, ao menos. Mas o que é preocupante é que esses dois grupos tendem a crescer nos últimos anos. E no mundo, os eventos catastróficos relacionados com o aquecimento global crescem, mas cresce também o negacionismo climático. Então parece ser um paradoxo, né? Mas sugere também uma relação de causalidade. Esses eventos deveriam provocar um enfraquecimento da postura negacionista, e é o contrário que acontece. Pesquisas de psicologia social mostram que os eventos dramáticos representam uma ameaça tão grande aos valores e aos modos de vida de certos segmentos sociais que eles rejeitam todo tipo de restrições ou modificação de comportamento, né? E foi observado que, diante de uma ameaça existencial, as pessoas tendem, ao contrário, a aderir ainda mais fortemente aos sistemas de crenças e valores que dão sentido à sua vida e os protegem contra o terror da morte, obviamente. Pode ser religião, esse é um papel clássico, mas pode ser a militância política, pode ser até ser torcedor de um time ou ter alguma paixão lá. A, a tendência dos eventos catastróficos é de radicalizar as escolhas políticas. Nos Estados Unidos, pesquisas foram realizadas que mostram que as catástrofes climáticas recentes
longe de favorecer um consenso local sobre as causas, sobre as soluções, entre outras coisas, sobre a ajuda do Estado, acentua uma fratura entre os conservadores e os progressistas. O negacionismo dos conservadores sai reforçado e, paralelamente, a preocupação com a mudança antropogênica se fortalece entre progressistas. Então, os pesquisadores atribuíram esse resultado à imprensa. A imprensa conservadora quase nunca cita o consenso científico sobre as causas do aquecimento global, a não ser para debochar. Enquanto a imprensa progressista se refere sempre a esse consenso. São duas bolhas que não comunicam mais. Então, quando falamos em desinformação e mentiras, é claro que pensamos nos sectores econômicos que seriam muito prejudicados por normas ambientais. Se o interesse em desenvolver uma propaganda enganosa é óbvio, mas existe outra dimensão que é a recepção dessas narrativas pela opinião pública, sua trajetória, seu papel. Então, isso é muito menos conhecido. Por exemplo, os jovens, que são mais expostos que as outras categorias etárias às desinformações espalhadas nas redes sociais, não parecem estar mais influenciados do que os outros. Muitas vezes são indiferentes, para dizer a verdade. Mas, como para outras categorias ou classes etárias, a sensibilidade aos discursos negacionistas depende também de outros fatores como educação, vida urbana, rural, profissão, integração social, etc. Então, vou passar rápido, porque parece que meu tempo já está esgotado. Como o tempo passa rápido? Então, nos últimos 15 anos, teve essa aliança entre a direita clássica e a extrema-direita, que está ocorrendo em muitas democracias liberais. Tem uma aliança neoliberal, mas na sua forma extrema, a libertariana nos Estados Unidos. Eles perceberam que a questão ambiental é um cavalo de Troia, portador de regulações e impostos que podem diminuir seus lucros, né? Então, a questão da desinformação ambiental, bom, é verdade que tem agora muitas pesquisas de muitas disciplinas, porque não só ambiental, né, mas a desinformação em geral, já tem um volume significativo de publicações, mas muitas pesquisas estão em andamento, tanto teóricas como quantitativas, e principalmente na base de entrevistas, o que é fundamental, né? O que deixa pensar que vamos ter um volume muito grande nos próximos anos. Então, a adesão ao discurso negacionista é muitas vezes remetido à degradação, à crise das democracias, à degradação dos serviços públicos, à concentração das riquezas, o déficit democrático, o fim das promessas de progresso material infinito, etc. O anti-elitismo é sua característica principal. O cidadão de baixo, entre aspas, sentem que os que estão em cima, a burguesia, os políticos, os diplomados, são responsáveis por essa situação e não pertencem ao mesmo mundo. Isso cria um forte ressentimento e uma frustração que é explorada pelos populistas, né? E os cientistas são associados a isso, muitas vezes. É verdade que os próprios cientistas têm uma certa culpa nisso, tanto por ter, às vezes, atitudes dogmáticas na sua disciplina, quanto por falta de explicar que a ciência é um processo, uma procura constante, uma crítica permanente, né? E os cientistas das áreas da física, da engenharia, atraem menos críticas, talvez porque suas disciplinas parecem ligadas ao poder sobre a matéria, às promessas de progresso da moda antiga. As disciplinas de ciências humanas, então, que já são críticas por natureza, são odiadas, simplesmente. Mas cada vez mais a ciência do sistema Terra, né, tudo que poderia girar em torno da ecologia científica, que aponta para a necessidade de restrições e regulações, é realmente também objeto de crítica. Essa ideologia veiculada pelos partidos populistas pode ser entendida pelos cidadãos como uma liberação das restrições, um ilimitismo, uma desculpabilização, uma retomada do poder sobre suas vidas e na sociedade. Isso inclui se livrar dos regulamentos ambientais, permitir a exploração máxima dos recursos, da qual se espera um enriquecimento rápido, né?
Então, assim, a categoria dos agricultores na Europa, na sua grande maioria, são contra as regulações. São eles que mais morrem por causa de agrotóxicos, mas agridem os que denunciam seu uso. São reféns de um sistema produtivista que os elimina, né? Bom, hoje se fala muito, depois da eleição, primeira eleição do Trump, né, de verdades alternativas ou de pós-verdade, né? Na realidade, depois de anos de relativismo radical e ceticismo que prepararam o terreno, essa representa, de certa forma, a filosofia desse novo populismo. Aí não se trata mais de crítica, que a crítica que desconstrói para reconstruir melhor, sempre na base da possibilidade de um conhecimento objetivo, que procura o reconhecimento através de um diálogo racional, argumentado e do enriquecimento mútuo. Aqui se trata da destruição das condições de possibilidade de um conhecimento objetivo. Como tanto um discurso verídico como um discurso falso são portados por sujeitos, aí são tidos como equivalentes. Dito de outra maneira, os dois são opiniões. Todos são reduzidos, todas as pessoas são reduzidas à sua própria subjetividade, e quem leva no final é o mais persuasivo ou o mais forte, o que abre a porta para a violência. Os fatos, o real, são relativizados, como a fronteira entre o verdadeiro e o falso. Os consensos se fazem na base da emoção, da subjetividade, não a partir de um acordo sobre o que é objetivo, fatos ou racional, ciência, o que é a condição básica para construir um mundo comum. Bom, a Hannah Arendt estudou muito isso, né, em Verdade e Política, né? Então, a pós-verdade aparece como a antipolítica, o que com certeza satisfaz certos sectores, mas não deixa de ser muito preocupante. Muito obrigado. E desculpa correr, mas... Muito obrigado, Felipe, pela sua excelente fala. Chamo agora a professora do IBICT, Liz Rejanes Berner, para tomar aqui a palavra. Boa tarde a todas e todos. Obrigado pelo convite de estar aqui. Nessa mesa, eu vou, de certa forma, retomar alguns pontos do Felipe, que é um grande parceiro já de 20 anos, eu acho, de pesquisa. Então, eu vou tentar, inclusive, ser um pouco mais breve para não comprometer muito tempo. Estou trazendo aqui só rapidinho. Isso aqui foi lá do lado direito, é o cartaz de uma apresentação que nós fizemos na Semana de Ciência e Tecnologia em 2012, falando de desinformação climática. Então, está aí. Inclusive, na minha fala, eu encerro a fala dizendo que se a gente precisa de uma ciência de desinformação em vez de informação. E saiu publicado aí nessa revista, justamente pegaram essa minha fala para falar. E isso tem tudo a ver com a apresentação de hoje, para mostrar que, assim, quando o Felipe e eu propusemos essa mesa, a gente não estava inovando, né? Isso já estava sendo pesquisado por muita gente. A questão da desinformação na questão climática já é muito antiga. E, de lá para cá, a gente vê que a gente continua na mesma batalha. Continuamos tentando entrar nessa batalha e sair do outro lado, que parece uma coisa meio difícil. Bom, então, esses dados aí são dados muito gerais, só para mostrar os indicadores que a gente tem hoje em dia sobre... Aí tem tudo. Começa lá com a população mundial, como está crescendo, o livestock, o gado, a quantidade de cabeças de gado mundo afora, isso é total mundial. Produção per capita, desmatamento, tudo muito acelerado e cada vez mais.
Tá, então, a mudança climática, hoje em dia, já atingiu 97% de, vamos dizer assim, de apoio da comunidade. Quer dizer, ninguém duvida mais na ciência de que estamos vivendo mudança climática. Mas isso não é verdade para muita gente que está fazendo aí a sua luta. Isso aqui também, para confirmar o que eu estava falando antes, são os informes do IPCC. O IPCC é o órgão máximo da ONU responsável por estudar a mudança climática. É um órgão que, na verdade, não é um órgão, é uma rede de laboratórios de mais de 100 pesquisadores mundo afora que produzem periodicamente esses informes e vão dando conta do estado do mundo em relação ao clima. Esse gráfico, também vou passar rapidamente, são os 10 países que mais emitem gases de efeito estufa. Então, só para vocês verem, maior é a China, hoje em dia, né, porque esse gráfico vai mudando. Então, China, Estados Unidos, a União Europeia como um todo. Né? E vocês podem reparar que tem o país e depois aonde os setores que mais emitem gases de efeito estufa. Aí você vê China, está lá energia fóssil, né? Todos, quando fala energia, que energia fóssil. Estados Unidos, o maior setor emissor, também energia, a Comunidade Econômica Europeia, e por aí vai. Brasil não. O Brasil não é energia, é agricultura. E isso mostra assim, uma linha de definição muito clara de com quem a gente está lutando, qual é a nossa luta aqui internamente. Não quer dizer que a gente está livre também da questão do petróleo, a gente está, hoje em dia, em plena discussão, acho que semana passada ou retrasada mesmo, o IBAMA lançou um relatório avaliando como estava, enfim, dando o parecer dele para a exploração do petróleo na Amazônia Equatorial. Então, essa é uma luta também complexa. E aí eu vou logo para as perguntas. Por que existe negacionismo climático? A quem interessa negar as mudanças climáticas? Quais são os principais obstáculos para o enfrentamento da mudança climática? Eu me lembro, assim, eu comentei, já há um certo tempo que eu estou pesquisando sobre esse negacionismo. Então, assim, tem classificações, tem tipologias sobre negacionismo. Eu até trouxe uma aqui, depois eu vou mostrar, só para vocês olharem o tamanho dela, não é para ler cada uma, não, mas é até fácil de recuperar. Então, vamos ver o que está por trás dessas mudanças climáticas. Não vou falar assim, aonde é que ela está acontecendo. Isso outras pessoas até vão comentar também. Então, bom, a primeira pergunta, a quem interessa negar as mudanças climáticas? Aí você tem os interesses corporativos poderosos. Já se falou, Felipe falou também, da indústria do petróleo, que é poderosíssima. E temos, aqui no Brasil, o agronegócio, também igualmente poderoso. Então, quais são os principais obstáculos para o enfrentamento da mudança climática? Você tem esse modelo, o nosso modelo, eu não estou nem enxergando direito, ficou tão pequenininho que nem eu vejo aqui uma coisa. Modelo de desenvolvimento centrado no crescimento. Também não vou poder desenvolver muito isso, mas esse modelo significa que o crescimento do país, seja lá que se trata de um governo progressista, de um governo neoliberal, não importa. Crescimento é tudo. E crescimento significa emissão de gás de efeito estufa. Ah, mas a minha matriz é limpa, então eu posso fabricar de tudo e qualquer coisa. Não, quando você está transformando qualquer recurso natural em um recurso, algum bem, né, para ser comprado depois, você está emitindo gás de efeito estufa. Só na produção. Então, não tem muito como a gente colocar também a questão do consumismo, do produtivismo, de tudo isso que faz com que se emita gás de efeito estufa, muitas vezes à toa. Isso tem a ver com o sistema que a gente vive. É um sistema de produção, lucro, competição, enfim, todos esses itens que fazem que você precise produzir e consumir para continuar a saga da acumulação. Bom, tem a batalha da desinformação, eu vou falar um pouquinho, se me derem tempo, e também tem salvacionismo tecnológico, que é um outro componente,
Tem os problemas da produção e acesso à comunicação, da comunicação científica, e eu acho que é muito importante a gente também se atentar para isso. Não estou querendo dizer que se deve fazer um meia-culpa, mas entender por que a própria comunidade científica, sabendo o que está acontecendo no planeta, não consegue influenciar ou transformar alguma coisa. Então, acho que isso é um problema também de comunicação. Eu acho que tem de um lado a questão do petróleo, dos interesses corporativistas, claro que tem, mas tem também um lado aí da comunicação. E aí também, só para fazer um parêntese, o Marcos Dantas, que está ali falando, ele falou até do planeta, né? Falou do mundo, né? Da esfera redonda e tal. Isso é uma coisa muito importante, a gente retomar isso, né? Como é que as ciências sociais tratam essa esfera, você falou da esfera, né? Do círculo, e como é que as ciências naturais tratam isso. Então, Nietzsche mesmo ele tem lá uma passagem que ele fala isso, a diferença de planeta e de mundo, da Terra e do mundo. A Terra é esse planeta limitado que nós vivemos. O mundo é ilimitado, a gente vai criando mundos, a gente vai fabricando mundos, a gente não tem limite nas nossas ciências. E eu acho que, também não vou poder falar muito, mas isso aponta para a questão da modernidade, da maneira como nós enxergamos o mundo, a visão de mundo que se adota, a Revolução Industrial, o capitalismo, etc., etc. Então, só para mostrar, né, as 9 maiores empresas do setor de petróleo já registram receitas de 2 trilhões de dólares. Isso significa 2% do PIB mundial. E do Brasil, isso equivale ao PIB do Brasil. Então, para mostrar aí o tamanho do prejuízo. As 5 maiores empresas de petróleo e gás gastaram 201 milhões de dólares com lobby nos Estados Unidos. É uma coisa gigantesca. Então, como é que você vai fazer frente a essa quantidade de dinheiro defendendo seus interesses, seja em publicidade, seja implantando notícias nos jornais, etc. Então, esse modelo de desenvolvimento, que eu já comentei antes, centrado no crescimento, acho que eu nem vou voltar muito a isso. Isso aqui é só um gráfico, eu gosto de mostrar assim, desenha, né? Então, isso aqui é o tráfego de aviões no mundo, e, do outro lado, é o tráfego de navios no mundo. Isso é um instantâneo. Isso aí, a qualquer momento, vai estar algo parecido, um pouco mais, um pouco menos, mas é o quanto a gente está trafegando, emitindo isso tudo aqui, cada aviãozinho que está passando aí, está emitindo gás de efeito estufa e, muitas vezes, carregando mercadoria que não importa nada. É aquela 10ª calça jeans que você não precisa e vai botar no seu armário. Então, essa batalha de desinformação ela tem vários componentes. Vou aproveitar, inclusive, assim, vou pegar carona no que o Felipe já falou, né, da desinformação, plataformas digitais, você tem blogs para isso, você tem a publicidade enganosa, e a obstaculização, que é um conceito muito parecido, muita gente tem já usado isso há um tempo, que você cria obstáculos, né, para que a informação verdadeira científica chegue ao cidadão, chegue ao político. Think tanks, lobbies, mostrei aí um valor também, né? O greenwashing, que é você fazer aquela maquiagem verde, você faz de conta que tem um compromisso socioambiental sem ter de verdade, então é mais uma propaganda do que você não é. Tem o merchandising, matéria paga na mídia e por aí vai. Isso aqui é o gráfico, o quadro que eu falei das classificações aqui de negacionismo, não vou entrar nisso, não se preocupem. Salvacionismo tecnológico, que é também um problema que acontece muito. O que é o salvacionismo ou tecno-otimismo? É aquela ideia de que não precisa fazer nada, que a tecnologia, as inovações vão nos resgatar. Né? Então, se a gente não consegue dar conta de hoje, né, de um problema, amanhã a tecnologia vai chegar lá e vai conseguir resolver nosso problema. Isso chama um imobilismo muito grande. A gente fica numa espécie de crença, né, de redenção via tecnologia. Então, e também assim, então, não estão querendo dizer que a tecnologia não deve ser desenvolvida, ao contrário,
cada vez mais, mas não essas que estão sendo consideradas por muitos políticos e empresas, né, que é esses aerosóis, a geoengenharia. Eu até coloquei ali embaixo, aqui assim, fontes de autores que estão trabalhando, mostrando como isso é um engano enorme e tem um problema muito grave também, que pouco é falado, que é a questão de quem iria manejar essa tecnologia, gerenciar essa tecnologia, né? Então, passando aqui adiante, problema na própria informação científica, aliança de ciência e mercado. Não estou dizendo que toda a ciência está ligada ao mercado, mas isso é muito comum. Você tem um déficit de comunicação entre a ciência e o cidadão, quer dizer, você usa um dialeto científico, às vezes até sem perceber, e não chega do outro lado. Você tem um déficit de comunicação entre as áreas da ciência, aí eu volto à questão do planeta Terra e do mundo, né, que são duas entidades aparentemente distintas, só que não. Um é limitado, o outro não é. Comunicação da ciência versus a comunicação dos influenciadores. A gente está vendo proliferação de influencers se metendo a falar sobre ciência e atingem um público muito maior, às vezes, do que os próprios cientistas, que, aliás, estão fazendo um belo trabalho. Muitos cientistas estão também atuando como influencers. Você tem essa situação de um clima civilizatório propício à adesão do negacionismo climático. O Felipe falou, de uma certa forma, disso também, que é o mal-estar da civilização, que o Freud falou. Então, você tem movimentos anticientíficos, teorias da conspiração, polarização, tudo que a gente vê todo dia, toda hora aqui no Brasil também, em vários outros temas, não só da questão climática. A crise de confiança na ciência. Aí você tem... a gente lembra da época das vacinas, aqui até o Marcos falou também, da vacina, dos movimentos anti-ciência, anti-vacina e tudo mais. Isso colocou realmente em xeque também os cientistas e o conhecimento deles. E é isso. Crenças pessoais, elas acabam tendo tanta relevância para o cidadão como a informação científica. Não vou falar da IA, que é uma coisa também que está tendo uma repercussão muito importante nisso, né? Na Deep Web, que você consegue tudo, qualquer coisa, pagando para publicar qualquer assunto. E aí, já terminando, já estou me encaminhando para o fim, aí a pergunta: quem vai liderar o enfrentamento da emergência climática? Aí também é uma crítica que eu faço, que tudo que você vê tem uma frase colocada sem o sujeito. Temos que fazer isso, precisamos emitir, vamos consumir, vamos fechar a torneira, mas não tem o sujeito da frase. Quem é que vai fazer isso? Quem é que vai tomar as decisões em relação à mudança climática? Aí você pensa, bom, será que é o Estado que vai fazer isso? Mas o Estado, hoje em dia, pode ser entendido como uma corporação na qual os acionistas são os financiadores de campanha e que depois recebe os dividendos políticos. Você tem governantes que visam também expandir o seu capital político e garantir a reeleição do seu grupo político. Aí a ciência, eu nem vou falar de todos os problemas, né, que eu já mencionei antes, não vou voltar outra vez, mas será que a ciência vai nos ajudar a combater? Ajudar, sim, mas... E a sociedade? Será que a sociedade consegue? Bom, a gente mostrou aqui que a gente vive imerso, né, em desinformação, esse mal-estar da civilização, etc., etc. A sociedade, se existe uma possibilidade de enfrentar, apesar do negacionismo, apesar desse curto-circuito, da incompetência crítica em ciência do clima, apesar de tudo isso, é a sociedade com seus movimentos de rua, movimentos nas plataformas. Eu acho que é por aí que existe uma possibilidade. E aí, terminando já, né, a ciência diverte, o mercado renega, o Estado se omite e a sociedade não ouve, não vê e não grita, e pronto. Muito obrigada, Liz.
Bem, depois dessas duas falas da ciência, né, dois representantes da academia, eu chamo aqui o Rafael de Pina, que é um representante da sociedade civil, que vai apresentar o projeto dele, Mentira Tem Preço. Maravilha. Desculpa, eu nunca pilotei essa nave, então me desculpa qualquer coisa, já adiantando. Bom, eu sou Rafael de Pina, sou coordenador do projeto Mentira Tem Preço. Essa é a cara nova dele. Se vocês forem lá no Instagram, @Mentira Tem Preço, vocês vão ver um logo diferente. É a primeira vez que a gente está usando esse, vai ser esse daqui para frente, mas ainda está o antigo, então não estranhem quando chegarem lá. Ele é um projeto da Fala, que é um estúdio de impacto que trabalha com meio ambiente e clima, direitos humanos e democracia. O Mentira Tem Preço foi o primeiro projeto da Fala. Já em 2020, a gente começou a investigar o custo alto da desinformação, com foco em mudanças climáticas, meio ambiente e discurso de ódio. E, desde então, a gente começou a ver esse panorama, teve vontade de investigar esse panorama, principalmente a criadora do Mentira Tem Preço da Fala, que é a Thais Lazeri, é uma jornalista como eu, também sou jornalista de formação. A gente passou muito tempo em redação e a gente tinha essa dificuldade muito grande, que é ficar 3, 4 meses trabalhando numa reportagem sobre algum assunto muito interessante, sobre algum assunto muito importante, e depois de publicada a gente teria que partir para uma nova e nada aconteceu, a gente tem que abandonar um assunto muito importante, e isso é uma angústia para o jornalismo, né? Principalmente em momentos em que a verdade não está importando muito. Enfim, o Mentira Tem Preço nasceu em 2020, e, na época, tinha muito nas manchetes a coisa das milícias digitais, do gabinete do ódio, e a curiosidade que a gente teve foi como é que está sendo o efeito disso, dessas mentiras, dessa indústria da desinformação nos territórios com as questões socioambientais no Brasil. E foi assim que nasceu, e já desde 2020 a gente começou a descobrir quais são as principais narrativas dos desinformadores socioambientais e quem são esses desinformadores, né? E hoje em dia o projeto ele funciona em 4 pilares, né? Integridade da informação, engajamento para o clima, educação midiática e monitoramento e investigação. A parte de engajamento para o clima é a nossa mais visível, que é o Instagram, que a gente tem, perfil no Instagram, e vários outros projetos, mas, enfim, a gente também trabalha a integridade da informação. A gente estava no G20, trabalhando junto com alguns colegas. A gente participa nesse exato momento, a Thais está na COP29, inclusive por isso que ela não pôde estar aqui hoje, para poder discutir essas questões importantes, enfim. E monitoramento e investigação é um outro braço muito importante do que a gente faz. Uma definição básica sobre o que é desinformação, e ao lado você pode ver uma definição da coalizão que a gente faz parte, o Climate Action Against Disinformation, ação climática contra a desinformação. É uma definição básica, clara, né? Primeiro, nega o que é a desinformação climática. Ela nega as mudanças climáticas, ela ataca cientistas, ativistas e as soluções, e ela mente sobre soluções falsas ou insuficientes, né? E como funciona a cadeia produtiva de mentiras que atrasa, dificulta e prejudica a ação climática? A gente está observando que a gente tem agora mesmo acontecendo sendo organizada uma conferência anti-COP30, ou seja, a gente está caminhando na direção da COP30, saindo da COP29 sem muitas decisões importantes acontecendo, mas já estão se preparando para mentir durante a COP30. E o que eles vão falar, né? Basicamente as mesmas narrativas de sempre. Assim, as preponderantes são as ONGs ameaçam a soberania nacional com dinheiro internacional.
A mudança climática é uma farsa, globalista, é uma palavra muito usada, que cai em todos os monitoramentos, essa loucura. E uma das coisas que a gente tem certeza que vai acontecer, que é o que acontece desde 2020, é ataques à Marina Silva. Ela é, de longe, a mulher mais atacada do Brasil. Ela sofre muito com isso. Hoje em dia, se você colocar todos os temas, ela disputa com a Janja, talvez, mas em relação à socioambiental, a Marina Silva é a mulher mais atacada. Isso aí a gente vai ver se repetir com os eventos climáticos extremos se intensificando. A indústria da desinformação, ela funciona com o que está nos Trend Topics, com os Hot Topics. Então, elas se aproveitam disso para poder espalhar mentira. Isso aconteceu no Rio Grande do Sul, isso aconteceu durante a crise Yanomami, isso aconteceu durante os incêndios pelo país, aconteceu nos períodos de seca. Enfim, é uma coisa muito comum. Que tipo de narrativa a gente costuma encontrar? E aí isso parece uma besteira, sabe? No Rio Grande do Sul, por exemplo, uma das coisas que alegaram foi que o show da Madonna em Copacabana era um ritual satânico e, por isso, tinha ocorrido as enchentes no Rio Grande do Sul. Isso parece uma besteira, fica difícil entender por que alguém acreditaria nisso, só que não é essa a questão. Isso é um pouquinho mais sofisticado. Essa indústria ela funciona e se alimenta de engajamento. Então, esse tipo de notícia ele cria engajamento. Engajamento, aumentar os números nas redes sociais, significa poder e dinheiro e receita de publicidade, porque as redes sociais acabam trabalhando como cúmplices nesses casos. E notícias como essa, o ritual satânico da Madonna, o governo federal colocou fogo na mata com drones, usando muito vídeos antigos, ou então vídeos feitos com inteligência artificial, e os empresários locais estão salvando e protegendo as pessoas dos políticos, outra narrativa muito comum na crise do Rio Grande do Sul. Isso eu vou falar um pouquinho mais tarde a respeito especificamente desse caso. Né? E como é que eles fazem? Também são definições são definições consagradas pelo que a gente produziu de conhecimento lá com a nossa coalizão, com a coalizão internacional da qual a gente faz parte, Ação Climática contra a Desinformação. A gente tem aqui alguns exemplos, né, um cardápio grande de exemplos. Né, os principais deles que a gente conhece aqui no Brasil são os de cima. Embaixo são alguns nomes muito complicados, mas greenwashing, pelo menos, é um desses nomes muito conhecidos. Mas, enfim, a retórica anti-ciência é uma coisa que faz parte do dia a dia de quem trabalha na academia, principalmente, e eu sei que é a grande maioria de quem está aqui hoje. Os ataques diretos a cientistas também na academia, isso acontece assim, de forma sistemática, não é nem um pouco uma novidade brasileira, isso acontece no mundo inteiro. Alguns desses ataques, inclusive, são feitos com as mesmas expressões, com o mesmo teor, e lobby e propaganda para poder alcançar esse tipo de influência dentro dos governos. Né? O greenwashing, enfim, wokewashing, astroturfing, são um monte de nome complicado, e, na hora de comunicar, é um desafio muito grande a gente falar sobre isso sem ficar enfadonho. Para o grande público, isso não faz o menor sentido. As pessoas gostam de ouvir falar de mentira, elas gostam de saber que elas estão sendo enganadas. Isso é uma coisa que atrai muito, que ainda tem muito apelo. Enfim. E esse é o ecossistema do lucro. Isso é feito é feito para ganhar dinheiro, e isso rende muito dinheiro para muita gente, e principalmente para as plataformas digitais. Né? E aqui a gente tem só alguns exemplos. No Mentira Não Tem Preço, a gente tem a prática de mandar para as pessoas que pedem a fonte de tudo que a gente quiser. No final da apresentação vai ter o meu contato. Eu posso mandar a fonte de tudo que estiver aparecendo aqui, é só me pedir por lá. Eu vou me adiantar para poder não chegar. E como é que a gente faz? Aí eu vou falar um pouquinho sobre a narrativa, sobre essa disputa narrativa, como é que a gente pode fazer para mudar e tentar conquistar alguns corações e mentes nessa disputa narrativa que parece ser muito injusta. Né?
Primeira coisa, eu não vou falar sobre todas essas táticas, mas a primeira coisa é não julgar. A gente tem no Brasil a instituição do tio do Zap. O tio do Zap, ele é pai, mãe, irmão, sobrinho, é uma figura que parte do campo progressista, ataca e transforma em piada, em escárnio. Só que essa é uma das primeiras vítimas da desinformação em geral e da desinformação climática. Sem essas pessoas, fica impossível a gente conseguir pressão sobre política pública. Não dá para a gente ficar falando e pregando para convertido dentro do campo progressista. Isso é impossível, isso não funciona. Em nenhum lugar do mundo também não vai ser no Brasil que vai funcionar, principalmente aqui, que a polarização é recorde. E a gente é muito campeão em internet, segunda no uso, como disse uma colega agora mais cedo, e primeiro em meme, porque a gente é campeão mundial de meme, a gente produz os melhores memes, isso não tem qualquer dúvida. Então, a gente tem que começar a aproximar e não julgar essas pessoas, isso é uma coisa que a gente faz. Usar o humor como ferramenta de comunicação também. Uma das coisas que funcionaram muito bem, a gente trabalhou um programa de humor sobre desinformação climática no ano passado com o Vitor Camejo, que é um comediante, um parceiro muito querido do projeto. É um comediante do Pará, que vive em São Paulo, e a gente teve 1,5 milhão de visualizações orgânicas, sem dar um dinheiro para a plataforma, e a gente ficou muito feliz com esse resultado e conseguiu testar várias técnicas de como a gente usa o humor para poder conquistar esses corações. E uma coisa que a gente faz muito no perfil, e que é muito difícil se fazer, seria muito fácil a gente publicar um meme apenas e conseguir as curtidas e compartilhamentos e ter engajamento nas redes. Isso é muito fácil de se fazer na internet, só que a gente faz questão de ter conversas difíceis e a gente tem muito orgulho das conversas difíceis que a gente tem. O caso do Rio Grande do Sul foi um exemplo. A gente teve muito engajamento e a gente não ficou pregando para convertido. Em muitos momentos, a gente escolhia ter essas conversas com as pessoas. Um dos principais motivos dessas conversas foi o civil salva civil, que era uma máxima que se difundia na época. Inclusive, colegas do Democracia em Cheque, quando a gente fez essa apresentação no G20, no sábado passado, me contaram que, em Valência, eles estavam usando a mesma... Durante as enchentes em Valência, eles usaram a mesmíssima tática. E é uma coisa interessante. E, assim, a gente recebia muito assim... a gente estava tentando explicar... Eu não trouxe aqui o post, mas era um post específico. Por que civil salva civil não é mentira, mas é desinformação. E a gente começou a conversar com muita... Estourou a bolha e a gente começou a conversar com muita gente que estava vivendo isso e falando, não, mas eu sou civil, eu estava lá, eu estava voluntário e realmente não tinha ninguém no governo. E a gente ia para a DM ou conversava nos comentários e a recepção é sempre incrível. Essas pessoas estão querendo conversar, elas não são... totalmente radicais. Algumas são, você não vai falar com todo mundo, obviamente, mas a gente consegue ter conversas difíceis e muito importantes. Alguns outros exemplos que, enfim, eu não vou poder falar sobre todos esses. Mas é muito importante não enganar ninguém. A gente precisa entender como a internet funciona e usá-la a nosso favor. Só que isso não vai adiantar nada sozinho. Não adianta a gente falar a língua das pessoas e chegar e alcançar, porque a gente está lidando com uma indústria que vai chegar a 1 trilhão, que é a indústria da publicidade. E não tem como você batalhar com narrativa quando o outro lado está entrando com muito dinheiro na questão. Então, não existe nenhuma solução que passe só por narrativa. A solução, com certeza, passa por regulamentação das plataformas, coisa que já foi dita aqui algumas vezes, e desmonetização das mentiras. Sem essas duas coisas, que são diretamente de política pública, a gente não vai conseguir resolver problema nenhum. E aí o professor Marcos Dantas disse mais cedo que essas empresas, essas redes sociais, elas são, na verdade, meios de comunicação. Eu acho que eu posso ir um pouquinho mais longe. Elas são empresas de mídia. Você pensa que o Facebook é uma rede social? Vocês, com certeza, sabem disso. Não é uma rede social. O YouTube não é uma ferramenta de vídeo. São todas empresas de mídia
que vendem publicidade. É disso que elas vivem, e o dinheiro é muito grande. E não dá para se combater esse dinheiro só com narrativa, só aprendendo a falar a linguagem da internet. Você precisa disso, você precisa combater com política pública, e é por isso que é importante sempre ter esse braço em qualquer coisa que a gente for fazer nessa área. E é basicamente isso. Esse é o meu e-mail. Qualquer dúvida que tiverem, fiquem à vontade para falar comigo. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada, Rafael. Realmente, muitas informações excelentes. E obrigada também por conseguir respeitar o tempo, que agora a gente está um pouquinho passando já do tempo, vai encurtar um pouco o debate, mas eu chamo logo o deputado estadual Carlos Mink, que é o representante do Poder Público que está aqui, também ex-ministro, ex-secretário do Meio Ambiente. Por favor. Não. Tá bom, posso deixar sentado aqui? Pode. Passo para cá. Bem, boa tarde a todas e todos. Obrigado pelo convite. Tem colegas meus aqui. O Marcos Dantas estava lembrando, fomos colegas do Colégio de Aplicação. Tem um pouco de tempo já. A Liz Rejane também amiga e companheira há muito tempo. Bom, eu sou também aqui da UFRJ, da área acadêmica, já orientei tese de mestrado, doutorado, mas vou falar mais, como os colegas estão há mais tempo lidando com a literatura sobre esse assunto, eu vou falar mais de algumas questões concretas, como eu tive que lidar no Ministério, no Parlamento, com essa questão das desinformações. Eu lembrava agora, como eu sou um pouco um Tyrannosaurus Rex dessa questão da ecologia, eu me lembrei agora que na Rio 92, na Eco 92, ou Rio 92, nós levamos um painel que era o mentirômetro. O mentirômetro. Então, o que era o mentirômetro? Era um Pinóquio que tinha um nariz, que ele ia crescendo, que tinha uma escala do mentirômetro, que ia de 0 a 100. Então, a gente pegava algumas frases dos governos que estavam lá representados sobre a questão das baleias, dos povos indígenas, da tecnologia limpa, etc. Então, tinha um conselho do mentirômetro, que tinha acadêmicos, até o Pinguelli Rosa, o Emílio La Rosa eram do conselho, o Greenpeace era. Então, eles iam falando as coisas dele e o nariz do Pinóquio ia crescendo até chegar perto e estourar. Isso em 92. Em 92, o mentirômetro, claro, que foi um sucesso de público e crítica, né? Porque o que não faltava lá era mentira e maquiagem verde, como foi mencionado aqui. Mas eu vou falar um pouco de questões que a gente teve que enfrentar isso, porque não basta dizer que tem mentira. Quer dizer, como é que você, apesar disso e lidando com isso, você consegue ultrapassar e fazer coisas decentes, que interessem, né? Vou dar alguns exemplos concretos. Por exemplo, então, eu fui 2 anos ministro do Meio Ambiente, de 2008 a 2010, reduzimos a metade o desmatamento da Amazônia, criamos o Fundo Clima, né, o Fundo Amazônia, e fizemos a lei, foi votada, com o apoio do Lula, foi votada a primeira lei de clima. Foi o primeiro país em desenvolvimento a ter meta de redução das suas emissões. Quando a gente chegou no Ministério, sucedendo a Marina, que é minha grande companheira, sempre apoiei muito ela e continuo apoiando, todos os ministérios eram contrários ao Brasil ter uma lei de clima, de redução das emissões, dentro daquela lógica de que isso era uma responsabilidade histórica dos países ricos, o que é absolutamente verdade. Poluem muito mais, há muito mais tempo, e têm condições financeiras e tecnológicas, não só de reduzir as suas, como de ajudar os países em desenvolvimento a reduzir emissões e se preparar para as adaptações das mudanças inexoráveis, mesmo que todos façam o dever de casa, que não estão fazendo nem farão, já há mudanças que estão sendo inexoráveis. Então, todos os ministérios eram contra, menos o meio ambiente. Então, como é que a gente consegue? E como diziam? Diziam o seguinte, não, isso vai romper a aliança do Brasil com os países, na época se chama Terceiro Mundo, hoje se fala Sul Global,
né, os países do grupo dos 77, que são, na verdade, 125 países. Um dos que defendia essa tese era o então ministro, meu colega de governo, Celso Amorim. Não queria ouvir falar de se afastar do consenso que quem tinha que fazer esse esforço eram eles. E por aí vai, né? O ministro de Minas e Energia era o Lobão, que queria todo dia me matar, porque eu não deixava ele fazer térmica, carvão em tudo que era lado, né? A gente brigava na televisão todo dia, né? Eu até dizia para ele: Lobão, se você está pensando que eu sou chapeuzinho vermelho, você está muito enganado a meu respeito. Então, a gente tinha que brigar dentro do governo, não só com esse, mas com vários outros ministros. Quando você tem um governo de coalizão, a luta de classe e a luta ambiental vai para dentro do governo também. Então, além do Lobão, a gente brigava todo dia com o Reinaldo Stefanes, que era um ruralista, que era o ministro da Agricultura, queria levar a cana-de-açúcar para o Pantanal, e com o ministro Alfredo Nascimento, que queria asfaltar todas as grandes estradas da Amazônia, começando pela BR-319, várias outras, era guerra todos os dias. Muito bem. Então, como é que a gente foi virando essa questão e o Brasil foi o primeiro país vencendo essas contra-informações, que ia brecar o nosso desenvolvimento, que a gente ia ficar isolado, que, em suma, tudo ia piorar. Bom, primeiro, a gente teve que convencer a Dilma e outros ministros de que a nossa siderurgia, por exemplo, ia se beneficiar, porque o carvão, as árvores aqui crescem em 7 anos, lá em 14. Depois que, mesmo na agricultura, o plantio direto, o Brasil já era o segundo país do mundo mais forte. Ou seja, que a gente já tinha várias vantagens, como, não sei se foi a Liz, acho que foi a Liz que mostrou, foi a Liz. O fato, diferentemente da China e da Índia, o nosso problema central não era a energia, era a agricultura e o desmatamento. Então, a gente foi vendo e demonstrando para várias áreas do governo que essas eram notícias falsas e que, na verdade, o Brasil se beneficiaria avançando nesse sentido. Claro que a gente teve que reunir com os ministros de meio ambiente da África do Sul, da Índia, da China, etc., e dizer, olha, a gente vai por esse caminho, mas a gente vai sempre dizer que a responsabilidade maior e prioritária é dos países ricos e poluidores. E assim foi, não vou contar todos os detalhes, mas em 2009 o Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento, porque os desenvolvidos já tinham metas de Quioto, né, a ter isso. Bom, a Segunda Guerra eu mencionei rapidamente a questão da cana no Pantanal. O Stefanes estava quase convencendo o Lula já de levar para a planície pantaneira cana-de-açúcar. Então, uma guerra pesada. Então, a gente teve que pegar informações para desmontar, diziam que não, que isso era o desenvolvimento da região, como estão fazendo agora com o petróleo na margem oriental, né? Aqui eu abro um pequeno parênteses para dizer o seguinte: estão querendo estigmatizar a equipe do IBAMA como se fossem os xiitas. E eu sempre digo o seguinte, eu conheço bem, é porque é um escritório nacional que licencia o petróleo e gás, mas é aqui no Rio de Janeiro. São todos doutores, especialistas. Eu até falo o seguinte, se esse escritório de petróleo e gás do IBAMA fosse um bando de xiitas, não tinha pré-sal, porque todos os poços da Bacia de Santos e da Bacia de Campos Macaé foram licenciados por esse escritório de petróleo e gás e óleo do IBAMA aqui no Rio. Então, também é uma coisa, você não podendo ir do lado ambiental, você tenta estigmatizar, que não deixa de ser uma fake news, uma mentira. É como eu digo, se não fosse eles, não tinha pré-sal. Tão simples quanto isso. Muito bem. Então, no Pantanal, como é que a gente conseguiu virar e ganhar essa parada? Contra essa desinformação, que seria um grande ganho para aquela região toda, né? Sobretudo a região central, Mato Grosso do Sul, etc. E aí, nós pegamos informações da Embrapa sobre a aptidão dos pastos degradados, que são 150 milhões de hectares, para cana. Metade deles são ótimos para cana. E depois nós convencemos o setor alcooleiro de que, estigmatizado, sim, o álcool no Pantanal, e estigmatizar todo o álcool brasileiro ia ser mais um mecanismo protecionista contra... Então, eles iam ter prejuízo, ao contrário. E nós conseguimos convencer primeiro eles e depois do Lula, e foi vetada a entrada da cana-de-açúcar no Pantanal. Outra, energia eólica, concretamente. Qual era a desinformação?
cara, idealista, inviável, isso daí é coisa de europeu, é coisa de ecologista desocupado, etc, etc. Na época, então, estamos falando de 2009, eu estava no Ministério, a participação da eólica na nossa matriz era aproximadamente 1%, um pouquinho menos. Bom, o que a gente fez para vencer essa desinformação? Chamamos os setores que produziam esses equipamentos, a academia, os governadores, sobretudo do Nordeste, onde tem muito vento, interessados no assunto, e produzimos um documento chamado Carta dos Ventos. O nome é poético, mas era um documento de 2 folhas, com 10 pontos, o que fazer para fazer voar energia eólica no Brasil. Claro que eu não vou falar os 10, vou falar os 2 primeiros. O primeiro era tirar o IPI dos equipamentos. Estamos falando de torres, geradores e hélices. Zerar o IPI. O segundo era garantir leilão exclusivo para a eólica. Não tinha leilão exclusivo. A eólica entrava dentro dos leilões de energia com todas as outras fontes e, claro, perdia de goleada. E mais outros 8, está lá na minha página, está lá a íntegra desse documento. Moral da história, aprovamos esse documento, estavam lá alguns ministros, governadores, cientistas que ajudaram a gente, e no mesmo ano a gente convenceu, né, o Manteiga e o Lula assinarem o fim do IPI para esses equipamentos e o nosso amigo Tomás Kim, da EPE, de garantir o leilão exclusivo. No mesmo ano, já teve o primeiro leilão de eólica, que já vendeu, para o futuro, o dobro do parque eólico existente, assim foi indo. Hoje, a eólica é 12% da nossa matriz. Quer dizer, nesses anos, de 2009 para 2023, portanto, 14 anos, passamos de 1% para 12%. E a gente teve problemas de energia. Imagina, Liz, se não fosse a eólica, os problemas que a gente ia ter com a seca, que já tem que ver com as mudanças climáticas. Então, vejam vocês que você tem que ficar... Não é só a desinformação do Musk, do Trump, desses alucinados, do Bolsonaro. Tem uma fala dele dizendo a Amazônia não pega fogo porque é uma floresta úmida. Dix Bolsonaro, indiciado, hoje, indiciado. Tem que responder por isso. Muito bem. Então, você tem que, mesmo dentro do próprio governo, governos progressistas, enfrentar... Não, a questão climática, o Brasil vai ficar isolado. Eólica é cara, impossível. Cana no Pantanal, a maravilha da natureza, senão a gente não vai conseguir ser vanguarda no etanol, na energia alternativa. Nada disso era verdade. Mas não basta dizer que não é verdade. Você tem que reunir informações, consistência, força política, força científica, vou dizer, é possível, é bom, pode acontecer. Saiu a lei do clima, saiu a energia eólica, não entrou a cana no Pantanal. Por quê? Porque a gente tinha uma informação boa e conseguimos desmontar a desinformação na sociedade e até na própria esquerda, que acontece isso, como agora acontece na questão da margem equatorial do Amazonas. Muito bem. Vou dar outros exemplos mais simples aqui no Rio de Janeiro. Por exemplo, nós aqui vimos que o Rio de Janeiro, não sei se vocês sabem, segundo o INPE, chegou a ser o maior desmatador da Mata Atlântica no Brasil. Pouca gente sabe, estou falando dos anos entre 2000 e 2006. Pouca gente sabe disso. Você não sabia disso. Mas era o maior desmatador. Segundo a SOS Mata Atlântica, o INPE, todo ano divulgam. Muito bem. Então, a gente chegou aqui no governo estadual, uma das várias medidas, nós criamos ou ampliamos 16 parques aqui no Rio de Janeiro, né? Costa do Sol, Pedra Selada, duplicamos Ilha Grande, Três Picos, cada um uma guerra, cada um uma guerra. Então, a gente fez uma lei, chamada Lei do ICMS Verde, que não aumenta o imposto, mas dá mais dinheiro para aquelas prefeituras que avançam em 3 linhas. Linha azul, qualidade da água, saneamento. Linha marrom, acabar com lixão, coleta seletiva. E linha verde, criar e ampliar parques, unidades de conservação. Muito bem, isso significava dinheiro. Então, vou dar um exemplo concreto. Nós estávamos, naquele momento, querendo fazer, e fizemos, o segundo maior parque estadual aqui no Rio de Janeiro. O parque que pega aquela área toda, Rio Claro, Mangaratiba, né?
Vocês estão vendo qual é que é o parque. E aí, o prefeito de Mangaratiba, como a maioria dos prefeitos, contra. Dizia, um absurdo o parque, eu não vou arrecadar IPTU, e os ecochatos de plantão, ou seja, nós ainda vamos cobrar dele proteger, não deixar invadir, não deixar queimar, fazer educação ambiental com a população do entorno. Muito bem, nós chegamos para o prefeito, já tinha 2 ônibus para levar para a audiência pública contra a implantação do Parque Estadual Cunhambebe. Parque Estadual do Cunhambebe, exatamente. E aí, nós mostramos para ele, fui lá com a André Ilha, quanto de dinheiro Mangaratiba ia ganhar mais por essa nova lei do ICMS verde com esse parque, que a maior parte dele é em Mangaratiba. Eram 3 milhões e pouco, mas para um município pobre era muito dinheiro, todo ano. Ele piscou os olhinhos, manteve os 2 ônibus e mudou a faixa a favor da criação do Parque Estadual do Cunhambebe. Se converteu num ecologista desde a mais tenra idade. Foi um fenômeno instantâneo. Isso significa que o din-din é uma linguagem que qualquer prefeito entende. Então, uma das formas, não é a única, eu não estou querendo agora monetarizar a luta contra a desinformação e a mentira. O que eu estou querendo dizer é que você tem que, além da ciência, além da boa informação e da boa comunicação, você tem que estar escorado em mecanismos que desmentam completamente, né? Os nossos cientistas deram um show na briga pela vacina e contra o obscurantismo. E eles usaram todos os mecanismos, usaram histórias, usaram exemplos, levaram pessoas. Então, eu concluo só dizendo isso. É uma luta muito terrível. As pessoas, às vezes, preferem acreditar na mentira. Essa que é a verdade. Às vezes, a mentira é conveniente. Uma mentira conveniente. Uma mentira fácil de aceitar. E que cola, né? E que se funde a outros mitos religiosos, não religiosos, comportamentais. Por isso, eu acho tão importante vocês estarem nas redes também, mostrando, combatendo isso, usando tudo, usando instrumentos, usando humor, usando falas, exemplos pessoais, mostrando como essas coisas acontecem e como elas podem suceder de uma forma diferente. Então, eu saúdo vocês fazerem esse evento aqui. Eu já participei de vários eventos aqui, eu dei aulas aqui do lado, na Geografia Econômica aqui da UFRJ, participei de vários debates aqui, inclusive com o Emílio, com o Pinguelli. Eu não mencionei que quando a gente fez esse plano, a primeira lei de um país em desenvolvimento de mudanças climáticas, foi essencial. Vários cientistas da UFRJ, por exemplo, como o Emílio Larover, o professor Pinguelli, a Suzana Kahn e vários outros a quem eu homenageio como deve ser. Então, eu queria dizer que bom que vocês fizeram isso, porque muitas vezes os cientistas acham que essa questão é para os comunicólogos, não é para os cientistas, mas não é verdade. Se a gente não aprofunda essa questão, nós vamos ser sempre os iluminados, que vão ser derrotados, que vão ser isolados e que vão estar falando verdades que ninguém entende. E a última frase que eu falo é a seguinte: nós, da área acadêmica, da área climática, nós, entre nós, usamos jargão, mitigação, adaptação. Para 95% das pessoas, isso é grego. Se a gente não conseguir traduzir as grandes questões climáticas para o dia a dia das pessoas, dizer, olha, desmatamento na Amazônia, menos chuva, menos água, conta de luz vai aumentar, vai fazer um buraco lá em cima e outro buraco no seu bolso. Se você não conseguir ligar a questão climática, à saúde, à cidade e ao dia a dia das pessoas, nós vamos estar eternamente dizendo que o povo não entende a emergência climática, embora esteja sensibilizado com as tragédias, e nós é que estamos sendo incapazes de falar uma língua que dialogue com os não especialistas, com os não acadêmicos, que tem que ser uma base social. A gente não pode falar só para a bolha. Por isso, eu saúdo essa iniciativa de vocês e acho que ela tem que ser mais expandida. As pessoas têm que, sim, ir para as redes disputar o discurso. Saudações biodiversas e planetárias. Viva a ciência, fora o obscurantismo. Muito obrigada pela excelente fala. Agora chamo novamente o Rafael e a Liz para a gente compor a mesa. A gente vai pegar só uma rodada de perguntas, então, por favor, quem tiver alguma pergunta.
Ninguém, gente? Hã? Oi, eu sou o Felipe novamente, jornalista e divulgador científico, e também tenho uma iniciativa de um laboratório cidadão. Eu estou aqui no cantinho esquerdo para a mesa. Eu queria dialogar com essa fala do Mink. Esquerdo, perdão. Esquerdo. Direito da mesa. Pronto, agora estou preciso. Em relação à história do prefeito, que eu até parabenizo essa trajetória, né? E eu fico me perguntando também sobre até que ponto, e eu levanto essa questão, a iniciativa da divulgação científica, da comunicação, também não passa por estratégias de participação na ciência, como a gente conhece aqui no IBICT, de ciência cidadã, estratégias que envolvam numa vivência, para entender a partir desse paradigma que a gente está entendendo, do testemunho, né, de você vivenciar para poder relatar, e coloca essa questão para a mesa sobre quais seriam as possibilidades, as entradas, as brechas dos laboratórios participarem desse convite à população de fazer parte da construção de conhecimento e troca de saberes. Eu vou pegar uma rodada de perguntas aí depois. Mais alguém, gente? Boa tarde. Eu sou Carlos Eduardo, sou doutorando aqui do PPGCI e também pesquisador no NetLab da UFRJ. E adorei, enfim, o evento está uma beleza inteiro, e essa mesa também, que muito me interessa, porque tenho pesquisado, inclusive, sobre, né, negação das ciências climáticas. E queria fazer uma pergunta provocativa também e nesse escopo, né? Tem um debate sobre o quanto que as ciências sociais também têm espaço nisso que se chama de ciências da mudança climática, né? Porque, por um lado, a respeito do funcionamento da Terra, do planeta, a gente já tem muita informação, porém, a respeito de como o ser humano tem conseguido poluir mais depois que constatou, né, os problemas causados pela poluição, a gente ainda tem dificuldade de lidar com esse debate, né? Então, eu queria, enfim, né, ouvir um pouco de vocês sobre como que essa, não sei se dá para dizer exatamente desinformação, mas como que esse embate entre as informações produzidas no âmbito das ciências sociais e de outras ciências que, às vezes, deslegitimam ou não dão tanto espaço, né, para essa discussão, que é fundamentalmente política, econômica, né, como foi colocado aqui, como que vocês veem essa relação, né, entre esse lugar dessas ciências que vão falar sobre os desafios políticos de se enfrentar a mudança climática também no campo da desinformação, para além daquelas coisas, né, que são mais óbvias de dizer isso aqui é mentira, né? A Terra não é plana, ou algo assim, né? Como que as ciências sociais podem se afirmar também nesse debate da desinformação sobre a mudança climática? Mais alguém? Oi, boa tarde. Eu sou Daniela Pinheiro, eu sou da FGV e da Nova de Lisboa, e eu, na verdade, pesquiso o impacto ambiental de arquivos audiovisuais quando são enviados para a nuvem. Então, em última instância, são as grandes empresas de nuvem que seriam as impactadoras do meio ambiente. Com isso, o que já foi falado aqui, obviamente, fica evidente. É muito difícil a coleta de dados desse impacto ambiental. Da Amazon até é mais fácil, mas da Google é praticamente impossível. Qual é o entendimento de vocês? Que tipo de caminho vocês acham? O que seria a primeira coisa que viria à cabeça ao tentar formular alguma forma de mensurar esse impacto? Essa é a minha pergunta. Obrigada. Mais uma última pergunta, alguém? Bem, se ninguém tem, eu tenho uma pergunta, na verdade, só para a gente fechar, que eu acho que a gente falou muito de desinformação ambiental e climática e negacionismo, mas uma coisa que eu vejo acontecendo muito em pessoas, às vezes, muito bem informadas, é um certo fatalismo climático, que é
essa ideia de que não dá mais tempo, que a gente vê o mundo como ele está, as eleições americanas, assim, não preciso citar todas as notícias que a gente recebe todos os dias, as informações, os informes do IPCC, e aí as pessoas entram numa ação que, na verdade, é uma falta de ação muito similar a quem nega as mudanças climáticas, que é, se não dá mais tempo, eu não vou fazer nada. E aí também como a gente lida com esse fatalismo climático, assim, quais são as maneiras de enfrentamento que a gente pode ter a isso. Enfim. Posso começar? Então, o Felipe está dizendo que hoje ele não vai... Não, é só para dizer que eu estou aqui olhando no celular, mas era para saber se ele poderia ou não participar, porque lá já são quase 11 horas da noite e ele pediu licença, que, além de tudo, ele está muito gripado. Vai ser... Olha, as perguntas foram muito boas e muito amplas, né? Então, a gente tem que escolher algumas entre nós aqui. A gente vai, cada um, falar mais de algum assunto que acha mais que foi direcionado, ou que tem mais que ver com as nossas exposições. Bem, então, sobre a questão da comunicação e dos movimentos sociais que foi dito, né? Eu sempre tive muito essa preocupação da comunicação, né? Lá no exílio, eu fui aluno do Boal, lá no teatro, então fiquei um pouco com essa ideia, né? Eu me lembro que ainda no primeiro mandato, antes do mentirômetro ainda, a gente estava com o Betinho, com o Herbert Daniel, na época a igreja era contra a camisinha, achava que isso ia ajudar a perverter as pessoas, em suma, ajudar a licenciosidade, né? E aí, o que a gente fez foi colocar um camisão de 18 metros no obelisco da Rio Branco, que era o símbolo fálico por excelência aqui da nossa cidade. Ninguém teve dúvida. Fui lá com o Betinho, com o Herbert Daniel, ninguém teve dúvida do que a gente estava falando, né? A gente conseguiu depois até aprovar uma lei sobre isso. A questão da poluição dos ônibus, a gente também teve tirar do discurso científico, quantos percentual. Então, a gente parou os ônibus poluidores com batata no cano de escape, na Rio Branco, né? Então, a gente media lá, né? Na época tinha a escala Ringel, que não existe mais, é super ineficiente, você ficava com um buraquinho no meio, com vários tons de cinza e preto, via se a fumaça estava acima de uma determinada cor, né? O pessoal mais antigo lembra disso. Então, quando a gente parava os ônibus na Rio Branco com batata no cano de escape, a gente abria uma discussão sobre saúde, porque não é só a emissão do planeta, é o principal fator de destruição dos pulmões e dos tímpanos das pessoas, a poluição atmosférica, a poluição sonora. E aí entra a questão do movimento social que você perguntou. Por exemplo, a gente tinha uma discussão, a gente queria mudar as tecnologias sujas em várias empresas, né? Só que a maior parte do movimento sindical estava a pauta normal, emprego, salário, férias, 13º, demissões, natural, num país como o nosso, ninguém pode criticar. E aí começou a haver algumas exceções e por aí a gente foi, o movimento social entrou, o movimento sindical, por exemplo. A luta contra o jato de areia silicose nos cargueiros navais. O Sindicato dos Metalúrgicos pegou isso, a gente foi lá na Fiocruz, no SEST da Fiocruz, mostraram para a gente toda a relação entre o jateamento de areia e silicose, fomos para a engenharia da UFRJ, engenharia naval, mostrou que havia 4 outras tecnologias de preparar os cascos para pintura, sem ser o jato de areia, hidrojateamento, grenalha de aço. Aprovamos a lei e o movimento sindical parou os estaleiros para mudar uma tecnologia. Veja que é bem diferente do que salário e demissão. É para adotar uma tecnologia limpa para o operário poder ver o cílio crescer e não morrer de silicose, que é uma doença que não tem cura e mata. E o operário não chamava silicose, chamava pulmão de pedra, é como ele chamava a doença. Mesma coisa, não vou repetir, quando a gente conseguiu, com os petroleiros, tirar o chumbo tetretilo da gasolina, com apoio também da universidade, que a área da saúde mostrou o que era o chumbo, né? As crianças perdiam até 10% a 15% do quociente intelectual quando cresciam no ambiente contaminado com alta concentração de chumbo tetretila. E a área científica mostrando as alternativas, que aditivos você tinha para aumentar a octanagem sem ser com chumbo. Então, enfrentando a mentira, e o movimento sindical entrou. Assim como no abolimento do mercúrio e do amianto. Foram lutas duríssimas. E, em todas elas, o movimento sindical entrou.
e foi decisivo para essas tecnologias da saúde do trabalhador serem implantadas. Mas aí começou casos concretos. Você tinha que levar as pessoas para falar sobre isso, levar os cientistas para dentro do movimento, levar os médicos e mostrar o que acontecia com uma pessoa com silicose, que começou ou com asbestose ou mesotelioma, produzidos pelo amianto. Então, sempre há formas de envolver setores sociais que aparentemente não estão tão ligados assim na questão do clima, da saúde do trabalhador, da tecnologia limpa, mas através de casos concretos, de exemplos práticos, de boas alternativas, da discussão para dentro, e, claro, de lideranças sintonizadas e avançadas, os grandes sindicatos mais politizados. Então, eu acho que isso sim é possível, né? Os movimentos urbanos começaram a se sensibilizar para a questão climática com a questão da urbanização das encostas e da prevenção das inundações. E assim sucessivamente, não só na questão ambiental, e com isso encerro, porque vamos ouvir nossos colegas aqui. Em todas as outras questões, você só avança com o movimento social. E você só consegue envolver um movimento social, infelizmente, quando acontece alguma tragédia. Eu aprovei a lei de câmara nos uniformes dos policiais, que estava tramitando há 6 anos, depois da chacina do Jacarezinho, contra o parecer dos bolsonaristas que diziam que isso era inibir a polícia e facilitar a bandidagem, quando é exatamente o contrário. Você diminui as mortes de civis, de policiais e aumenta a eficiência. E por aí vai. Então, você tem que ter mecanismos de comunicação, de interesse. Você não tem que imaginar o que a pessoa... Você tem que chegar lá e... Como é que você vê esse problema da violência? Como é que você vê esse problema da poluição? Como é que você vê o problema das pessoas que perdem tudo com a inundação e o que seria necessário? Então, eu acho que a gente tem, sim, um caminho de comunicação que passa por entender, saber a linguagem e saber também, claro, motivar e mostrar alternativas. Isso é muito importante. Alternativas viáveis, ambientalmente, economicamente, socialmente. A gente pode avançar, claro, com dificuldades todas, mas é possível, sim, avançar e ter uma linguagem com os movimentos sociais. Então, vou tentar responder pelo menos 2 das perguntas que foram feitas. Vou começar até pela da Júlia, porque, por acaso, eu estava lendo, essa semana, eu estava lendo a Isabelle Stenger, que é uma filósofa. Na verdade, ela é engenheira química, mas ela escreveu com Prigogine, escreveu com muita gente boa, e ela virou uma pessoa da área de comunicação científica. E a Isabelle Stenger escreveu um livro, pequeno livro, que foi traduzido já aqui em português também. Eu acho que ele chama-se A Era das Catástrofes. É um nome assim, tem catástrofe no meio, não sei se é era, época, algo assim. E ela dedica o livro para pessoas que... ela fala assim, exatamente o termo que você usou, que é pessoas que já desistiram, que não há nada mais a fazer, ou pessoas que ficam tão impactadas do tamanho da coisa que é necessário fazer, que também desistem. E falam das pessoas que já estão numa luta contra o capitalismo há muito tempo e que acham que essa luta é a luta mais importante, que, portanto, não vão se preocupar com isso, porque já estão numa luta. Enfim, e ela dedica o livro dela a essas pessoas que, como ela, estão numa luta. Ela tem 75 anos atualmente, que já estão numa luta muito antiga, que, ao longo das suas lutas, incorporaram também essa questão e que ela encaixa perfeitamente dentro dessas outras lutas. E sobre as ciências sociais, eu tenho me deparado muito com isso. O livro que o Filipe Lenar e eu escrevemos, de que teve uma grande contribuição na contracapa do Carlos Mink, que é sobre antropoceno, a gente publicou na Routledge, que foi uma honra poder conseguir publicar um livro sobre antropoceno com pesquisadores aqui do Brasil. E o antropoceno, que também é uma palavra meio assim que as pessoas tinham, acho que cada vez menos, já está virando, né, comum. Mas essa palavra ela tem a capacidade de reunir exatamente aquilo que eu falei antes, o mundo e o planeta. Então, não dá para você dizer que nosso grande problema é que estamos numa emergência climática. A gente está numa crise civilizacional, e aí eu fecho com o Marco também, é por aí.
você tem todo um sistema que foi montado, construído numa outra época, e aí a gente está falando principalmente da Revolução Industrial, quer dizer, a Revolução Industrial, eu não diria que foi o começo, mas é um ponto importante, né, nesse processo, que culminou também com a forma, né, de exploração capitalista que está levando o planeta a isso que a gente está. E aí, assim, qual é a vantagem de trabalhar com a ideia do antropoceno? É você franquear a entrada das ciências sociais e humanas nas ciências naturais. Então, vamos olhar também, vamos sair da nossa caixinha e vamos olhar o planeta. E vice-versa. Também os cientistas das ciências naturais olharem o que está acontecendo, olharem a desinformação, por exemplo, e outras coisas, e também se comunicar conosco da área das ciências sociais e humanas, ou seja, destruir aquelas caixinhas cartesianas que nos afastaram, que disseram que o homem é o centro do mundo, né? Essa visão não só do antropoceno, mas da conquista, né, dos seres humanos na natureza, que a natureza é algo utilitarista, e, enfim, todos esses pressupostos da modernidade, de um conhecimento universal, que é outra coisa também. Então, você tem também aí uma guerra epistemológica, que é onde estão os conhecimentos diferentes daquele que se achava, se dizia universal, que era uma fake news também, um conhecimento universal, e aí você, para fazer acreditar nisso, você tinha que subalternizar os outros conhecimentos produzidos por outros povos, aqui no Brasil também, os vários povos indígenas, os povos que foram escravizados, vieram para cá, e mundo afora também, outros conhecimentos que tinham uma visão de mundo, uma visão que não era separada de planeta, né? Uma visão de planeta e uma visão de mundo diferente. Então, privilegiou-se uma determinada visão em detrimento de outra. E aí nós continuamos produzindo conhecimento, cada um no seu quadrado, e sem se comunicar. E, enquanto isso, tem aí os incêndios, inundações, etc. E aí um cuida do Homo sapiens, o outro cuida do Homo econômicos. E assim vamos prosseguindo sem nos falar, e é tudo que está acontecendo. Caminho muito rapidamente a caminho do precipício. Só uma coisa rapidinha antes de passar para você. Não, que a gente tem essa história do cumpra-se, né? A gente descobriu muito cedo que mais difícil do que fazer uma lei é fazer ela ser cumprida. Outra coisa, a lei é uma coisa chata, né? Então, já que a gente está falando de comunicação, o Jauster, que é nosso companheiro aqui, está distribuindo aqui a cartilha do Cumpra-se com os adesivos. Tem pouca, então só alguns vão ganhar, outros não. Mas então esses adesivos, mostra um adesivo aí. Então, para a gente chamar a atenção da lei, que é uma coisa chata para caramba, a gente inventou uns adesivos assim, vocês não vão conseguir ver daqui, uns adesivos aqui, bem comunicativos. Esse aqui é dos agrotóxicos, tem uma minhoca meio louca aqui. O da cannabis medicinal tem um cientista também aloprado. E aqui, que mais? A lei da escola sem mordaça está aqui, a lei contra a discriminação dos LGBTs. Então, é uma coisa engraçada, ninguém joga fora, que é bonitinho, são colantes, então isso é uma comunicação. Aí depois a pessoa ganha uma cartilha que tem um resumo das leis. Aí vai passando os olhos, aí tem uma que interessa, né? E então, um dia vai lá que precise. Então, isso é uma forma que a gente encontrou de comunicar com milhares de pessoas um tema que normalmente é estéril. Ninguém lê Diário Oficial, nem eu, é um porre absoluto, ninguém consegue. Então, como é que você vai mostrar para a pessoa que tem uma lei que pode se converter num direito de cidadania e não virar um papel para alimentar cupim na gaveta dos burocratas e dos poderosos de plantão? Você tem que ter um jeito de motivar. Então, esse é o nosso jeito, a gente está passando aqui. Quem gostar, use. Desculpe. Vou ser bem breve e vou pincelar um pouquinho das três perguntas. A primeira da Daniela sobre dados. Eu não sei especificamente muito sobre a pergunta que você fez ou qual resposta seria a ideal. É importante dizer só que é realmente uma indústria essa de coleta e gestão de dados, e é uma indústria que
tem um impacto muito grande na natureza, consome bastante, inclusive isso é um desafio. Estão reativando usinas nucleares nos Estados Unidos para poder começar a manter esses servidores. Estão fazendo esse movimento porque a matriz elétrica não vai dar conta disso, e é uma coisa em crescimento exponencial, ou seja, isso vai ser uma crise muito em breve que a gente vai ter, e realmente é um problema bem grave. E falar com o pessoal do NetLab, que eu admiro muito o trabalho de vocês, acho de verdade muito importante. Primeiro, a Júlia, o fatalismo é basicamente uma pauta progressista. As pessoas que normalmente falam sobre isso, elas estão no campo progressista, e o que funciona para a gente na comunicação é abrir esse diálogo. Quando a gente começa a conversar com a pessoa e dividir a nossa própria frustração, porque tem, às vezes, tem dias que a gente também acorda acreditando que não vai dar nada certo, entendeu? E se você começa a dividir isso e usar isso como uma maneira de iniciar uma conversa e começar a falar sobre as coisas, porque esse fatalismo é desinformação ambiental também. As coisas ainda tem jeito, está difícil para caramba, realmente parece, e não dá para culpar essa pessoa por sentir isso. Assim. Então, é importante acolher sempre. E sobre a pergunta do Carlos Eduardo, eu só queria dizer que a desinformação climática ela é uma questão multidisciplinar. Isso é muito importante da gente dizer. A gente acha que é uma questão de quem estuda a desinformação, é uma questão de quem estuda o meio ambiente. Não é. É uma questão de saúde, é uma questão de direito, é uma questão religiosa. Então, cabe todo mundo nessa discussão. A gente estava até conversando mais cedo, a professora Ligiane, sobre deserto de informação, que eu acho um conceito muito complicado, porque as pessoas recebem as informações, elas estão consumindo informação. É que a gente, às vezes, não tem curiosidade de saber como elas estão consumindo informação. E aí existe muito isso com relação à religião. Então, às vezes, ela está consumindo a informação que o pastor está passando pelo WhatsApp. Ou seja, o conceito de deserto de informação ele é muito relativo. É importante fazer isso. E eu estou falando isso só para mostrar que, às vezes, é o pastor que está passando essa informação via WhatsApp. Então, é multidisciplinar, cabe todo mundo, e é um ano muito importante para a gente unir todo mundo, de todas as cadeiras acadêmicas, para poder discutir isso até a COP30, porque eu acho que vai ser fundamental. Tem um artigo, não, na verdade é o capítulo de um livro que eu publiquei tem uns 2 anos, mais ou menos, chama-se TI Verde. O que eu posso dizer, se você procurar Isberner e Dijan, que é o coautor, você vai encontrar um pouco desses impactos aí desses processamentos, mega processamentos. Marcos não, foi a Júlia também comentou sobre isso. Então, é um tema relevante. Bem, muito obrigada, mesa excelente, não só transdisciplinar, multidisciplinar, mas também acho que representantes, como eu falei, da academia, como a Liz provocou, do poder público, da sociedade civil, enfim, acho que essas alianças são essenciais. Muito obrigada.